É isso. Aliás, o assunto continua Flamengo, porque o Gabigol meteu 2 gols, chegou a 73, igualou o Renato Abreu, vai passar o Renato Abreu, e são 73 gols em 105 jogos, como lembrou o Pascoal agora há pouco, né? Um número impressionante, acho que a média é 0,7, alguma coisa assim, vamos ver lá. Vamos lá, 73 gols em 105 jogos. O Renato Abreu precisou de 271 jogos para chegar a 73 gols, né? Outra situação, outro momento, posição, enfim. O Bruno Henrique tem um número muito bom também, 57 gols em 117 jogos. Wagner Love, né, que fez parte lá do Império do Amor, 47 gols em 81 jogos. Obina, Que lembra? era melhor que o Eto'o. Que era melhor que o Eto'o, 47 gols em 182 jogos, e o Léo Moura tá nessa também, 47 gols em 519 jogos. Tempo de casa e pênaltis, né? É isso, pô, Exato. demais. Ivana, chega aí, Ivana, chega aí. Aí, os caras já estão naquela coisa louca, né? E aí, hein? O Gabriel com esses números, com Libertadores, com gols decisivos, 2 títulos brasileiros, artilheiro, papapá, caiu nas graças do torcedor, da molecada, enfim. Esse cara é ídolo. Aliás, ele é o maior ídolo do século no Flamengo, viu? Aí outro vem e fala assim, peraí, mas nesse século teve o Adriano, amigão. Que isso? Como esqueceu o Adriano? Que história é essa? Não, é Adriano. Não, mas o Gabigol... Tem argumento para todo lado. Eu te pergunto, Ivana, o Gabigol é o maior ídolo deste século do Flamengo? Na minha opinião, não. Mas eu não sou torcedora do Flamengo. Eu acho que ainda pesa a favor do Adriano a identificação com o Flamengo. A identificação raiz ali. O Adriano, eu acho que ele é a personificação do torcedor rubro-negro que entrou em campo e jogou, sabe? Eu vejo isso. Eu acho que é uma identificação, o Didico do Morro, sabe? O Didico que é da base, sabe? Foi revelado pelo próprio Flamengo, um clube que tem tradição com essa questão da base, principalmente nos últimos anos a gente vê isso, e ele já foi o quê? Ele estreou em clássico há mais de 20 anos atrás, então ele já foi um cara da base que foi revelado pelo Flamengo. Então eu acho que essa identificação do Adriano ainda pesa mais, apesar do Gabigol ter já mais números pelo Flamengo do que o Adriano. Como a gente está falando especificamente do Flamengo, né? Então a gente pode ainda tentar comparar esse números versus identificação. É claro que o torcedor do Flamengo é apaixonado pelo Gabigol, o Gabigol tem a sua representatividade, vamos dizer, ele representa muito bem essa torcida moderna, né? Que é muito das redes sociais, ele é muito popular entre as crianças, mas eu acho que a identificação do torcedor mesmo, raiz do Flamengo, eu acho que ainda é personificada no Adriano. E se você for levar em conta a experiência europeia, a gente não precisa mais discutir, né? Porque o imperador, né, na Europa, você não tem como comparar se você for olhar a carreira do Gabigol. Em seleção também, né, Ivana? Sem falar na também, né, seleção Ivana? brasileira, né? Sem falar na seleção brasileira. Mas eu Pelo amor de acredito Deus, que o porque Gabriel, ele ainda tem a sua história a ser construída na seleção brasileira. E ele tem sido prejudicado, entre aspas, momentaneamente, porque quando ele estava começando a se credenciar para ser do ataque da seleção brasileira, veio essa questão da pandemia, na época era reta final, o Flamengo disputando muitos títulos, o Tite não convocou ele como gostaria de convocar para a seleção brasileira. Vem eliminatórias, né? Eliminatórias para a Copa. Eu acredito que o Gabriel está credenciado, sim, a ser convocado para a seleção brasileira, mas é pandemia, temporada difícil, jogos suspensos, então eu acho que ele foi um pouco prejudicado. Por isso que eu não queria botar a seleção brasileira nesse balaio, entendeu? Porque eu acho que o Gabriel ainda tem o que construir na seleção brasileira. Mas se for comparar só a Europa com o Flamengo juntos, nesses dois, o Adriano é anos-luz à frente do Gabigol ainda, viu? Mas Europa e seleção o Gabigol brasileira tá ganhando na enquete aí, hein? Gabigol tá não ganhando na dizem enquete aí. respeito ao rubro-negro, né? Todo respeito, Isso, assim, não... isso daí é uma análise dos dois jogadores. Agora, como ídolo rubro-negro, eu acho que o Gabigol, na medida em que ele ganha uma Libertadores de virada do jeito que ganhou, ele supera o brasileiro de 2009 do Didico, junto com o Pet, que também não é pouca coisa, mas é uma Libertadores.
é um peso. Eu acho que o Gabigol não só é o maior do século XXI, como num hipotético Flamengo de todos os tempos, ele briga pela camisa 9 com o Nunes, João Danado, artilheiro das decisões, sendo que ele é tecnicamente melhor que o Nunes. Outro dia tinha uma discussão sobre isso Discussão não, uma troca de WhatsApp com a Larissa, fã do esporte, que é minha amiga e amiga da Marcela Rafael, ela sempre nos acompanha. Um beijo para a Larissa, rubro-negra, doente. E a gente discutia isso, ela colocava o Gabigol dela no maior Flamengo de todos os tempos. Eu só não coloco porque acho que tem o Leônidas da Silva nessa história, que foi um cara que era o Neymar dos anos 30, para vocês imaginarem o que era em termos de repercussão. Tem o Nunes, João Danado, artilheiro das decisões, que tecnicamente, claro, não é um Gabigol, mas, bom, o cara fez o gol da vitória do primeiro título nacional do Flamengo no Maracanã e faz 2 gols na final de Tóquio. Então isso também tem um peso. Tem o Silvio Pirillo, gaúcho, que depois foi técnico, grande, maior artilheiro do Campeonato Carioca até o surgimento do Zico. Então, acho que o Gabigol já está entrando numa esfera de todos os tempos. No século XXI, eu entendo esse apego ao Didico. As torcidas têm muito isso, né? Carinho por alguns jogadores, mas acho que o Gabigol já supera na medida em que ele ganha uma Libertadores histórica. Ele vira uma final de Libertadores nos últimos minutos e aí ele supera o brasileiro do Didico. Não, são 2 brasileiros do Gabigol, né? 2 brasileiros e uma Libertadores, né? Eu acho que... Não, estou botando só o maior título de cada um. Eu respeito muito a paixão do torcedor do Flamengo pelo Adriano. Respeito mesmo, porque o Adriano era para ter... O Adriano, numa condição normal de tempo e temperatura, se não tivesse os problemas que ele teve, e aqui a gente não vai abordar isso, né? Principalmente o falecimento do pai, o Adriano era para ser um foguete, cara. O Adriano ia superar todo mundo. Mas os problemas acabaram tirando o foco do Adriano para o futebol. E a gente tem que respeitar tudo isso que foi vivido por ele. Agora, hoje, nesse século, não dá para. O Adriano não larga com o Gabigol, com todo respeito. No meu modo de ver, não larga. O Adriano é sensacional, maravilhoso, fenômeno. No jogo ele aparece, ele faz gol. Ele tem um carisma com a torcida do Flamengo. Ele tem um carisma com os torcedores mais jovens do Flamengo. A garotada é apaixonada pelo Gabriel. Hoje a gente está medindo essa temperatura e dizendo qual é aquele que é o maior destaque, qual é que tem o maior carisma da torcida, porque o imperador, o Adriano, ele tá o pessoal vota com essa faixa etária. Ele vota. O pessoal da faixa etária do Gabigol, daqui 5 anos vai votar. Daqui 3 anos essa garotada vai votar. E aí o Gabigol será o maior do século. Né? Porque eu vou falar para você, o que faz o Gabigol, nossa. É que assim, Pascoal, é lógico que ele é um grandíssimo atacante, né? Mas ele tem uma vantagem em relação ao Adriano em termos de time, que ela é também muito significativa, né? O time que ele tem disponível é muito mais suscetível a vencer, dar espetáculo e fazer acontecer o que já fez e pode fazer ainda mais do que o Adriano, né? O Adriano deu um azar danado. Ele pegou um time no início dos anos 2000 que surgiu para ser o grande Flamengo, maior do que esse, inclusive, que foi montado para isso, e não tinha dinheiro. Né? Então o Flamengo montou uma casca maravilhosa, mas não aconteceu nada. Ele, inclusive, era banco daquele time, depois se tornou titular devido às ausências de jogadores que acabaram deixando o Flamengo por causa de grana. Em 2009, o time campeão brasileiro não era nem cotado, nem perto de ser campeão. Estava completamente fora da disputa e do nada ele leva esse Flamengo para ser campeão brasileiro com um time completamente desacreditado num título simbólico, que foi um ressurgimento do Flamengo. O Pet usou. Pet ajudou bastante. O Pet também. Sim, mas eu coloco muito... Mas até o Bruno Henrique deu uma força danada pro Gabigol também, né? Como o Gabigol não joga o Adriano... sozinho. Que eu tô falando aqui, Bruno Henrique, né? Sim, não, é assim. Mas o Adriano naquele time, ele foi um símbolo de renascimento, ressurgimento de um Flamengo que nos anos anteriores não tinha nada, estava quase falindo, time arrebentado financeiramente, quase caiu, enfim, então é uma série de uma dragaiada danada, e o Flamengo foi campeão brasileiro. Então, aquele símbolo daquela conquista colocou o Adriano num patamar quase de um Olimpo de deuses da história do Flamengo e com justiça. Tanto é que, para mim, na questão carismática, de quem eu gosto mais, o Adriano
Desculpa, tá anos-luz à frente. De quem eu gosto mais como ser humano, como jogador, enfim, tudo, o Adriano tá anos-luz. Anos-luz. Agora, você não pode tirar os feitos técnicos. Quem deixou essa comparação acontecer foi o próprio Adriano. Não era nem para acontecer essa comparação. O Adriano, se ele tivesse, como o Pascoal colocou muito bem, a carreira dele, né, mais organizada, com menos percalços, meu amigo, ele teria vencido muito mais com o Flamengo e vencido muito mais na carreira, até prêmio de melhor do mundo. Enfim, ele era uma coisa fantástica, fabulosa. Um dos grandes jogadores que eu vi na minha vida. Então, quem deixou acontecer essa comparação foi o Adriano. Ele que, infelizmente, saiu de cena. E como ele saiu de cena e o Gabriel não tem culpa alguma disso, muito pelo contrário, ele tá fazendo o trabalho dele com perfeição, então, pelo que ele conquistou recentemente, pela proporção que ele fez com a camisa do Flamengo nesses últimos 3 anos, ele se tornou um jogador mais importante, mais vitorioso na história do clube. Concordo, Facinca. Agora tem outro senão. Além do Adriano ter permitido isso, concordo plenamente, o ápice do Adriano não foi vivido aqui no Brasil, foi vivido fora. Ele passou mais tempo fora, porque ele soube aproveitar esse tempo da carreira dele lá, o que Gabriel não conseguiu fazer. Então, o Gabriel era para ele estar na Europa ainda, se ele tivesse conseguido se adaptar lá. E aí ele voltou para fazer história aqui. Então, essa diferença de tempo conta aí também nos números, entendeu? Então, eu acho que o Adriano, como o Facincani lembrou bem, a questão da identificação de pessoa, de jogador, para mim também é anos-luz à frente do Gabriel. Mas a gente não pode tirar os méritos do Gabriel, porque esse número, essa meta que ele atingiu, é fruto do trabalho que ele desenvolve em campo. Claro, fruto do trabalho dele voltar uma rodada antes no Carioca, porque ele quer jogar, porque ele quer marcar gol pelo Flamengo. Isso é muito mérito dele. Mas eu acredito que existem essas lacunas aí que aí também influenciam nos números, né? Vou ser sincero, Ivana, numa coisa. E tem uma coisa... Ele pode ser mais ídolo em termos de números. Agora, no que a idolatria bate de verdade, que é o coração, se você colocar os dois frente a frente, a multidão vai abraçar o Adriano. Então aí é o peso daquela identificação. A Ivana já lembrou bem aí, né? Do cara da comunidade, do cara que é da base, do cara que é lá do Rio, do cara que sempre falou que torcia pro Flamengo e do cara que transformou todo esse sonho na realidade de ser protagonista de uma conquista de título, do cara que é simples e tal, e do cara que tem os seus defeitos. Ele é o ídolo humanizado. Ele é o ídolo humanizado pelos erros, pelas dificuldades que ele teve. Superior. Você entendeu? O Adriano nunca falou um A. Tem todas essas características. Se promover em relação às suas conquistas. Então, o Adriano, para a comunidade do futebol, é um cara muito bem mais visto do que o Gabriel. Muito bem mais visto. Para a comunidade do futebol. Mas aí estamos falando de outra coisa, então. Mas aí isso tem o peso da idolatria. Então a gente mudou o foco. Então, aí a gente mudou o foco. Mas peraí, porque bad boy então não podia ser ídolo. Jogador polêmico não podia ser ídolo. Jogador encrenqueiro não podia ser ídolo. O Adriano ele é polêmico. Pode, deve. O Adriano mas depende de como vem essa idolatria. Depende da sua personalidade, professor. Tem caras que, às vezes, eles demonstram uma arrogância, um deboche, uma situação que ela é mais nociva do que uma brincadeira. Entendeu? Mas você acha que o Gabigol é assim? Você acha que o Gabigol é isso que você está falando? É que o Adriano é muito gente boa, né? Todo mundo quer abraçar o Adriano, né? Todo mundo quer acolher o Adriano. Eu acho que não é nem tanto uma crítica ao Gabigol, embora o Gabigol seja marrentinho mesmo, a gente sabe que ele é marrentinho, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando daquele sentimento de acolher o Adriano, de torcer pelo Adriano, né? Poxa, até outro dia aí a gente estava discutindo em programa se ele podia voltar ou não, simplesmente porque as pessoas torciam para que ele pudesse voltar, independentemente do clube. Houve isso no Corinthians, houve isso em outras tentativas dele. Jogou no São Paulo. Houve isso no São Paulo. Aliás, ele até rendeu no São Paulo, né? Houve isso na Europa. Eu lembro que quando o Adriano se despediu do São Paulo deu uma placa. Eu fiquei pensando, nossa, se o Adriano por essa passagem ganhou uma placa, o Rogério Ceni vai ter que ganhar o Morumbi.
quando ele se despedir. Mas é que o Adriano pede isso, né? Eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui é menos uma crítica ao Gabigol, embora todo mundo saiba das marrentices do Gabigol, mas tem muito desse sentimento coletivo sobre o Adriano. A gente quer acolher o Adriano. A gente tem o sentimento de que o Adriano deveria ter sido um jogador muito mais efetivo do que foi. E olha que história tem o Adriano, porque pouca gente se esquece, mas os primeiros jogos dele pelo Flamengo, que jogava também o Reinaldo, que jogou pelo São Paulo, a torcida não gostava, chamava de bonecão. Olha os bonecões, paradões, olha os postes. Então olha o que se tornou o Adriano nesse sentido da superação também. Todo respeito ao Adriano. Quando a gente fala de ídolo, ídolo tem lugar no coração, quanto mais ídolo, melhor. Agora quando você fala né? O do século XXI, o do time de todos os tempos, aí você tem que separar um pouco mais. E é difícil, o que o Gabigol fez não é pouco, gente. Vai ter bisavô contando pro bisneto que viu o cara virar um jogo de Libertadores daquele jeito, com aqueles 2 gols no fim. Isso é épico, isso transcende qualquer análise. Porque, professor, e tem uma coisa que aí o senhor é mais especialista do que... do que... considerações diferentes, né? Ô, professor, o senhor é um especialista nato, né, em história do futebol e tudo mais. A idolatria, ela não se mede só pela conquista, né? Ela se mede, como eu deixei bem claro, pelo carisma. Sim, não. E aí eu vou entrar no Corinthians do senhor, que o Rivelino nunca foi campeão no Corinthians e ele se não o maior ídolo da história do Corinthians, mas tá no top 3. Ou tô errado? Tá no top 3. O Riva tá lá. E você tem o outro lado. Para ser ídolo, necessariamente não precisa ser craque. Em clubes como o Corinthians e o próprio Flamengo. Sim, o Flamengo claro. teve ídolos muito mais aguerridos. O Dequinha dos anos 50, que é um ícone, no livro dos 10 mais do Flamengo está o Dequinha, pela entrega. O Flamengo teve alguns ídolos mais esporádicos. Rondinelli, o deus da raça. O zagueiro que fez aquele gol de cabeça. O Dida, o próprio Dida, antecessor, ídolo do Zico, né? Então, para ser ídolo, não precisa necessariamente ser craque. Mas esses dois que a gente está falando aí, Gabigol e Adriano, eles são as duas coisas. Eles entregam tecnicamente também, né? Olha, deixa eu registrar umas participações aqui dos fãs de esporte, porque bombou o negócio aqui, né? Imagina, tá uma loucura aqui e já tem fogo no parquinho no Twitter entre eles mesmos, entendeu? Não é só com a gente, não. Entre eles. Vamos lá. Ricardo Lima, nem Adriano nem Gabigol. Ô, Ricardo, então me responde quem, por favor. Rômulo, Adriano muito mais ídolo do que Gabigol. Abner Dias, o Abner vai mais além aqui, hein? Gabi só fica atrás do insuperável Rei Zico. Aceitem. Oi. Juliano Arantes. O Zico não dá para comparar nisso aí, não. Vamos deixar essa comparação. Não. É o que ele tá falando aqui. Ninguém compara. Ele até coloca aqui, insuperável Rei Zico, insuperável. Deixou claro aqui, não chega, não dá. Aí seria uma loucura. Aí, se a gente entrar nessa, vai acabar com a carreira de todo mundo aqui. Vamos manter no limite aí, vamos lá. Juliano Arantes. Adriano jogou somente o Brasileiro de 2009. Depois, pro time. No próprio campeonato, na reta final, desfalcou o time. Precisa falar sobre Gabigol? Sobre a intensidade, empenho, desempenho? Gabigol muito mais ídolo. Deixa eu ver o que é mais aqui. Um brinca aqui, brocador. Ô, Romeu, diz aqui, Gabi. Marcos Antônio Viana. Eita pergunta que bota o cérebro para queimar. Isso me dói no coração. Veja como é a relação com o Adriano. Isso me dói no coração, mas o Gabigol já é mais ídolo que o Adriano. Mas o imperador estará sempre na memória dos rubro-negros. Fala aí, prof. Você quer ver como são coisas distintas? A Larissa, que eu citei aqui, mandou o WhatsApp, está ouvindo a conversa. Legal. E ela fala o seguinte, continuo com minha opinião. Melhor ataque de todos os tempos, Romário e Gabigol. Mas concordo que ídolo, o imperador é maior. Então, olha aí. Até uma pessoa que coloca o Gabigol como maior jogador na seleção de todos os tempos, consegue enxergar o Adriano, como o Facincani colocou, como um ídolo maior. É diferente, é outra ótica. Do São Paulo. Professor, o maior ídolo da história do São Paulo, na minha visão, pode ter tido gente antes que foi o maior, certo? Mas para mim é o Rogério. O Rogério, para mim, é o maior ídolo da história do São Paulo. Porém, como goleiro, eu prefiro o Zete. Para mim, o Zete era mais completo que o Rogério, mesmo com o Rogério tendo feito o que fez
batendo falta, gols. Isso tem Agora, goleiro... pouco, Isso tem um pouco, por exemplo, o Cássio. O Cássio, para mim, é o maior goleiro da história do Corinthians, por tudo que fez. Tecnicamente, o Dida era melhor. Mas ficou menos tempo, etc. e tudo. Então, se eu fosse escalar aí o começa meu a São pesar Paulo, outros fatores. é complicado porque, assim, se eu fosse escalar o meu São Paulo de todos os tempos, como é que eu vou deixar fora o Rogério Ceni? Fala, você tá louco, né? Você vai deixar fora o Rogério Ceni. Mas aí você tem que colocar o critério. O critério vai pesar pela idolatria, vai pesar pelo que fez em campo. Pelo que o Zete fez em campo, ele ganhou tanto quanto ou mais que o Rogério. E ganhou sendo o referencial, goleiros... sendo o Armelino Donizete Qualiato, que é o maior goleiro que eu vi em atividade no futebol brasileiro. O cara mais completo que eu vi. E batia falta. Assim, lógico, nunca profissionalmente, mas no treino, a melhor reposição de bola com os pés. O que o Rogério tem de fundamentos com os pés de diferença, ele pegou com o Zete, que eram acima da média. Então é complicado. No meu São Paulo, eu vou falar, Rogério, desculpa, eu vou te colocar numa prateleira de ídolo, mas eu vou escalar dentro de campo nos meus 11, o time que vai iniciar o jogo é com o Zete. Entendeu? Com os goleiros acontece muito isso, né, Facincani? O Marcos é um ídolo no Palmeiras, talvez só comparável ao Ademir da Guia. E aqueles que só viram Marcos vão ficar com Marcos. Sim. Mas você tem tecnicamente no Palmeiras pelo menos 3 goleiros que brigam com o Marcos. O Berdan Catani, Leão e Valdir de Moraes. Olha, aí o Facincani vai até derramar lágrimas aí. Deixa eu mudar aqui só um pouquinho, sem sair do Flamengo. Só para fechar aqui com participação do Fã de Esportes aqui, o Flamengo da Zoeira está dizendo, vocês podem colocar Angelim, Adriano, Pet em qualquer enquete, que ainda assim será o Gabriel. Com todo respeito aos demais, não tem comparação. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui que eu estou recebendo uma mensagem. Não. O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte. Tecnicamente falando, estou falando de idolatria e tal, uma série de coisas. Tecnicamente falando, Gabigol ou Adriano? E aí, eu até vou um pouquinho mais além. Se os dois jogassem hoje, tecnicamente falando. Nossa, tecnicamente falando. Eles poderiam jogar juntos hoje. Sim. Adriano disparado. O melhor Adriano foi melhor que o melhor Gabigol. Nossa Senhora. Mas a distância é tão grande assim como o Facincani. Ó, o Facincani tá. Meu Deus do céu, é muita diferença. Gente, e tal. o melhor dele. É isso tudo mesmo? Eles jogaram no mesmo time. Eles jogaram no mesmo time na Itália, certo? Exato. Sim. Jogaram no mesmo time na Itália. O Adriano num time que era muito mais difícil de jogar, porque tinha muito mais concorrência. E ele ganhou o time pra ele. O Gabriel não tinha concorrência. Do jeito que ele saiu do Santos pra chegar na Inter, e como a Inter pagou por ele, era pra chegar, jogar e tá lá até hoje. Acabou. E vamos botar o Adriano da seleção brasileira? Vamos lembrar que o Adriano brasileiro, na seleção brasileira faz numa Copa América o que o Gabigol fez numa Libertadores? Que o Adriano fez aquilo contra a Argentina? Contra a Argentina. Então tem peso aí na vida dos dois como atleta em geral, no verbete de Wikipédia ali, o do Adriano é pesadão. Opa, Adriano, o melhor do Adriano na Inter de Milão e o melhor Gabigol no Flamengo, né? Porque o melhor do Gabigol a gente viu no Flamengo. É o Flamengo. Campeão da Libertadores, 2 gols nos momentos finais da partida. Esse é o melhor Gabigol que a gente viu. E o melhor Adriano que a gente viu foi na Inter de Milão. É isso. Aí, desculpa, aí eu comparei os dois também. Ele, imperador. Se o Adriano descer hoje em Milão, ele é levantado e carregado nos ombros. Não tenho dúvida disso. Então deixa eu Sou apaixonado. puxar mais uma. O Gabriel é monstro, mas o Adriano tá louco. Então, deixa eu puxar mais uma, porque é legal. Essa conversa dos dois, dizem que o Adriano é o imperador e o Gabigol é o príncipe, né? Mais uma aqui que tá gostoso esse negócio. Vamos lá. Olha lá, esse gol do Adriano, eu lembro até hoje, é aquele gol que você lembra onde você estava, o que você estava fazendo, como é que foi, que é impressionante. Esse gol do Adriano contra a Argentina é um negócio de louco. Mas qual gol é mais pesado? É esse ou Gabigol versus River Plate, final da Libertadores, 38 anos, o Flamengo sem conquistar aquele campeonato? O que é mais pesado? Mas o gol que decidiu a Libertadores, porque aquele jogo lá do Brasil contra a Argentina é uma situação.
Agora, decidir a Libertadores é outro peso, hein? E aí? Decidir Libertadores é outra coisa. Se você, só contar, se você for falar do gol e gol, é porque o Adriano fez mais gols na Argentina. O Adriano gostava de jogar contra a Argentina porque ele arrumava sempre alguma coisa, né? Ele adorava jogar contra a Argentina. Eu acho que nesse confronto, o gol mais importante é o da Libertadores. Não, além do né? que foram... né? Desculpa, mas os gols... Não, nem se compara. O Brasil, naquele dia com a Argentina, estava jogando com o time B. O Brasil não deu importância para aquela Copa América. Era o time B do Brasil. E até por isso teve um sabor especial. Mas em termos de dramaticidade, o Brasil jogando uma Copa América com o time B contra um Flamengo jogando uma final de Libertadores. Você botar a pergunta para o torcedor rubro-negro, então, aí não tem nem graça. Não, perdendo o jogo do jeito que estava perdendo, nos minutos finais. O Flamengo virou o jogo nos minutos finais. Essa foi uma das maiores coisas que eu já vi no futebol, Pascoal. Meu filho que estava assistindo comigo, a gente não tem relação nenhuma com o Flamengo, ficou todo mundo vidrado. Foi nos olhos. A gente sentiu a importância do momento que a gente estava assistindo. Para quem gosta de futebol, né? Para quem é fanático e não sentiu nada. Só enxerga... E não era torcedor do Flamengo. O futebol, em geral, foi um grande momento. E se mobilizou como se fosse um torcedor do Flamengo, porque o momento realmente foi impactante, foi uma coisa assim de arrepiar. Realmente, se você for comparar, não dá. Os momentos, o contexto da partida, a importância envolvendo tudo, não dá para comparar. Até porque o peso de clube é maior que o da seleção. E mais uma aqui. A seleção, infelizmente, por mais que ela tenha o seu simbolismo, mas o torcedor brasileiro ele é muito mais apaixonado pelo seu clube que pela seleção. Então, se você tem uma conquista como foi assim, a do Flamengo, gol no... Sim. Gol no último minuto do Gabigol contra o River Plate, jogo único, Libertadores, estreia da final única, aquela tensão toda, em Lima, papo. Não dá. Por mais que o Adriano tenha feito um gol gigantesco, um gol histórico, um gol maravilhoso, um gol lindo. Aliás, lindo gol, lindo, o giro que ele dá, enfim. Gol nível técnico do Adriano. O gol que mostra por que o Adriano foi o maior jogador que o Gabriel. Só que, para o simbolismo do Flamengo, como eu deixei bem claro, as vitórias do Gabigol lhe colocam à frente do Adriano e esse gol, obviamente, é muito mais pesado, mas não tenha dúvida. Aí não dá largada. Aí esse gol do Gabriel não dá largada com o gol de Copa América. Só mais uma e não vai dar para todo mundo responder. Vou passar aqui para o Pascoal. Rapidinho, Pascoal. Se o Adriano jogasse neste time do Flamengo de hoje, a gente lembrou aqui que o Adriano jogou em times do Flamengo que tinham suas limitações e tal. Era essa fase aí, né? Embora tenha jogado ao lado do Pet e tal, enfim. Se o Adriano jogasse neste time do Flamengo hoje, ele ia meter muito mais gols, ele ia deitar muito mais, ele ia conquistar coisas que o Gabigol está conquistando também? Só lembrar, os dois são canhotos, né? Isso. O Imperador e o Gabriel. Os dois são canhotos. Mas eu acho que o Imperador dentro da área, ele era imbatível. Rapaz, aquele tamanhão, porque ele era gigantão, né? O Imperador é gigante. Um jogador grande. E forte que era um trator. Assim, forte que era um trator. O zagueiro chegar nele era impossível. Impossível. Eu acho que ele faria tanto quanto ou mais do que o Gabriel. Tanto quanto ou mais que o Gabriel. Mas é a teoria. Hoje quem está fazendo é o Gabriel. E o Gabriel está fazendo num time que tem múltiplos artilheiros. É só você ver aí. O Bruno Henrique está nessa relação aí, dos maiores artilheiros do século. É só você pegar. Ontem ele fez dois valeram, mas você vê que o Gerson fez gol, né? Que outros jogadores também fizeram gols. Então a gente começa a ver que ele joga no time, o Gabigol joga no time complicado para ele ser o artilheiro, porque tem muita gente com vocação de artilheiro. Agora, se tem o Imperador, aí, Jesus. Aí, vou falar um negócio. Agora ele falou o que eu esperava. Jesus. Imperador de centroavante, Jesus, que jogador, que jogador. Muito bem, meus amigos, papo bom demais, mas a gente vai virar aqui